Salve, galera! Começando mais um Sem Rebote e o assunto hoje é futebol feminino. Na verdade, preparação de goleiros para o futebol feminino que, assim, tem as suas particularidades, né? Mas é treino de goleiro, né? Sim, treino de goleiro e do mais alto nível. Do mais alto nível, porque hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o grande Edson. Seja bem-vindo, meu irmão. Brigadaço, viu? Eu que agradeço. Esse cara é fera, velho. Oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, né, Fê? Obrigado pelo convite. Felipe não tem nem o que falar, tive a oportunidade de trabalhar com ele na Fechando Gol. E, cara, é um prazer enorme mesmo poder estar aqui e compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia. Legal. Só para vocês entenderem o porquê do mais uma vez, o Edson, eu já fui convidado várias vezes por ele quando ele tava no Corinthians. Fizemos matérias lá, eu treinei com as meninas lá. Vou te falar, cara, tomei uma canseira absurda. As meninas estão voando, né, cara? Ah, não, treino é forte, é forte. E também o Edson participou da primeira entrevista que nós fizemos pro Sem Rebote, que não foi pro ar, que foi um início de Sem Rebote, um projeto, e a gente até levaria pra frente, algumas coisas acabaram não dando certo, e aí a entrevista acabou ficando perecível, digamos assim. Ela morreu. E hoje a gente tá trazendo você aqui num novo momento. Boa. E com certeza vai ser muito legal, tenho certeza. O que você acha, Fê? Foi uma escolha maravilhosa. Aliás, a ideia, claro que a gente já tinha conversado muito, mas o Felipe insistiu muito. Cara, fala com o Edson agora, talvez seja o momento agora. E realmente, né, Fê? Na verdade a gente queria logo pós a Olimpíada. Nós ficamos desesperados, cara, vamos trazer o Edson, cara, tem que trazer o Edson. Porque é um conteúdo que é importante para quem busca a posição goleira, né? Essa modalidade, o futebol tá crescendo cada vez mais e tem que crescer. Tem que ser assim, e nada melhor de falar do mais alto nível que é a seleção brasileira, né? E achar esses caminhos para essas meninas que sonham. Fechando Gol tem, né? Meninas que treinam lá, saíram algumas já pro futebol. E essa ideia, trocar ideia, a experiência do Edson, eu tive uma experiência no futsal com o futebol feminino. Sim. E os mitos, não mitos, o que a gente acredita do treinamento dessas goleiras. Os preconceitos, né, Os preconceitos que tem que cada vez ser menores e respeitar essas meninas que treinam muito. E o Edson vai falar melhor do que ninguém. É verdade. E como você falou que o Edson foi da Fechando Gol, aproveitando, deixa um recadinho pra galera que tá precisando treinar, seja menina, menino, seja o cara mais tiozão tipo eu. Fechando Gol é a nossa parceira, acreditou no Sem Rebote desde o início aí, e pensou em treinamento com qualidade, pensou em atividade física desde a criança ao, digamos, experiente, Isso. 50 mais. 50 mais. Né? Meninas que querem ingressar na modalidade aí, posição goleira, vem fazer parte com a gente. Ficamos na Zona Sul, né? A Fechando Gol está na Zona Sul. Telefone para mais contato, para mais informação. É o 11 2533 3750. Falar com o cara que manda lá, né? Ele é filho do Zete? Cara, parece... É irmão dele? Que ele é sobrinho do Zete. Ele é parecido com o Cada Zete. dia a gente cria um parentesco pro Ed, né? Grande Edinaldo. Converse com o Edinaldo que ele vai marcar sua aula experimental e tenho certeza que você vai adorar. E é uma equipe de 7 profissionais, tá? 2 estagiários, 5 profissionais formados, preparadores de goleiros, que vão ter todo o cuidado, desde a metodologia que é desenvolvida pelo grande Zete, por mim também, e os cuidados das faixas etárias, respeitando cada faixa etária, tá bom? E olha, eu até queria agradecer a Fechando Gol, não apenas pela parceria aqui com o Sem Rebote, mas também porque a Fechando Gol tá comigo no time do Ronaldo TV, que eu estou participando, que eu vou jogar a Copa Desimpedidos, Supercopa Desimpedidos esse ano, e a Fechando Gol tá lá para me ajudar no aquecimento, nos treinos, e vai estar comigo nos dias dos jogos. Muito legal, isso aí. Pensou em treinamento com qualidade, pensou em Fechando Gol. Maravilha. Edson, vamos começar então, chega de conversa fiada, vamos botar esse cara no paredão. A gente tem aqui a nossa identidade visual, é um paredão lá. Vamos botar esse cara no paredão. Vamos que vamos. É isso aí. Meu irmão, você já tá nessa profissão de treinamento específico para goleiro há muito tempo, né? O Felipe até falou que você começou lá na Fechando Gol. Como você imaginou que você seria um treinador de goleiros?
Cara, eu acho que como tudo na minha carreira, eu visualizei alguns potenciais, assim, em todas as decisões que eu tomei, né? Então, vamos citar quando eu fui para Fechando Gol, eu era ainda um estagiário do Pão de Açúcar, e ali, quando eu recebi o convite através do Felipe para fazer parte da Fechando Gol, eu falei, pô, é uma oportunidade bacana de estar com profissionais qualificados, de ter uma experiência junto com o Zete, e aí de começar, talvez, a minha vida não só como estagiário, mas sim como preparador de goleiros. E aí, pós Fechando Gol, recebi um convite da Portuguesa, sempre quis trabalhar no alto rendimento, né? Eu sempre soube disso. E também vi aquilo como uma grande oportunidade de continuar crescendo como profissional. Aí sim, minha primeira experiência como preparador de goleiros de fato de um clube, né? E de categorias de base. E aí me chega um convite para fazer parte do Centro Olímpico, na época, com uma comissão técnica muito qualificada, né? Já tinham sido campeões brasileiros em 2013. E aí eu enxergo essa oportunidade do Centro Olímpico como algo que poderia me levar mais longe dentro da modalidade, dentro da preparação de goleiros. Mas nessa aí você estava com o masculino. Tava com masculino. Então eu enxergo a modalidade com potencial muito grande de crescimento, apesar de 2015, né, que foi a minha mudança ali, uma transição do masculino para o feminino, não tá tão desenvolvido, ainda tinha muitas coisas, muitas barreiras para se quebrar dentro da modalidade, mas eu enxergava como um potencial e que eu poderia chegar muito longe dentro da modalidade. Então a minha transição do masculino para o feminino foi pensando que eu teria um futuro que daria para chegar longe dentro da modalidade e também por estar com a comissão que já era campeã brasileira, que tinha muita experiência dentro da modalidade. Enfim, foi uma aposta. Eu acho que foi uma aposta bem interessante da minha carreira e desde então nunca pensei em voltar para o masculino porque eu vejo a modalidade como meu projeto de carreira mesmo e foi até onde eu estou hoje. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Não, e ele se tornou referência, né? No futebol feminino. Quando você pensa num treinador de goleiros, eu penso já direto no Edson. E, inclusive, eu tive a oportunidade, para quem não sabe, quem não acompanha o Papo de Goleiro, da gente estar lá umas 2 vezes para gravar, né, Edson? E muito legal, e eu pude ver de perto como que é o trabalho dele. Eu participei dos treinos do Edson e foram bem difíceis ali, viu? Eu passei... Sofri um pouquinho Cansou ali. Um pouquinho. Mas é muito legal. E eu queria que você contasse como foi a sua chegada ao Corinthians, porque o Corinthians foi a sua grande alavancada de carreira, né? Antes disso, claro, Fê, opa. Só pra gente não perder a linha de raciocínio do Edson, isso é uma coisa que ele passou muito legal, gente. Ele passou pela... Eu trabalho, né, na base do São Paulo hoje, e o futebol, no momento que ele tomou essa decisão, o futebol feminino ainda não é o que é hoje. Tava engatinhando, né? Então, ele... talvez o maior respeito seja nisso, com ele, em acreditar no processo mesmo. Focar naquilo, né? Porque todo mundo talvez pensaria, até eu mesmo me julgo nessa situação, e não sair do masculino para acreditar no feminino. Então, hoje o reconhecimento dele ser a referência é mais do que merecido. Concordo. Foi uma situação muito difícil, Fê, porque eu tinha a oportunidade de fazer o Paulista pelo profissional da Portuguesa naquele ano. A Portuguesa vem de uma situação financeira muito delicada, sim, né? Foi um momento muitos anos, muito difícil. Eu termino 2014 fazendo as últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B pelo profissional. Então, assim, no mesmo momento que eu tô chegando no profissional masculino, eu tô tendo essa oportunidade de entrar pro feminino, né? Então foi uma decisão muito difícil, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, valeu muito a pena ter arriscado e ter apostado na modalidade. Legal. Muito legal. Parabéns, cara. E como foi a sua chegada? Como foi o convite pro Corinthians? Porque, como eu falei, foi a sua grande alavancada, né? O Corinthians te projetou, né, pro mercado aí. Quando eu chego em 2015, no Centro Olímpico, já tinha algumas ideias de parceria com alguns clubes, né? Dentro do Centro Olímpico, o Arthur, ele sempre... muito dedicado em buscar o melhor assim para a modalidade e já tinha se desenhado uma parceria com o Audax naquele ano. Eu lembro disso. Então era Centro Olímpico Audax. Então 2015 a gente passa essa primeira experiência junto com o Audax. Que a goleira era a Monique. A Monique. Um beijo pra inclusive é minha madrinha de casamento, então um beijão aí pra Monique. Monique foi minha atleta no futsal campeã.
Nós fomos campeões... Mundial. A minha primeira entrevista pelo Papo de Goleiro foi com a Monique. Nossa, top. Que legal. É uma abração, sensacional, Monique. Beijão, Monique. E aí, final de 2015, vem essa oportunidade de iniciar uma parceria Audax Corinthians, né? Então, é uma camisa muito forte dentro do futebol, né? E a gente entendia que, dando tudo certo essa parceria, a gente poderia fazer algo diferente para a modalidade. Foi o que aconteceu. Então, iniciou ali, de fato, no finalzinho de 2015 e início de 2016, essa parceria do primeiro ano, Audax Corinthians. E daí para frente, a história está escrita, né? E a gente espera que continue, que o Corinthians continue fazendo acontecer. E eu acho que tem uma importância muito grande para o desenvolvimento da modalidade, sem dúvida nenhuma. Legal. Cara, assim, treinamento específico para goleiro ou para goleira é uma coisa que não se cria muito, né? Você adapta algumas coisas que já existem. Não, tudo bem, até se cria bastante. Mas geralmente é uma adaptação daquilo que você vê em algum outro lugar. Como que você se inspira para criar os seus treinos? E qual que é o seu principal objetivo dentro da... Eu sei que para cada treino existe um objetivo. Por exemplo, hoje aquela goleira tá com um problema ali para sair do gol. Vamos criar um treino que consiga suprir esse problema. Mas existe ali a sua linha de treinamento. Queria entender um pouquinho mais. Quando eu venho pro futebol feminino, 2015 tinham pouquíssimos preparadores de goleiros, né? Sim. Ou de goleiras, no caso. Então, a gente recebe em 2016 a Lelê, que, pô, já era uma goleira incrível. Muito forte, época, né? Já era uma goleira de seleção. Mas com muitas questões a serem trabalhadas ainda que não teve nas categorias de base, né? Então, a modalidade me trouxe eu repensar em algumas coisas. Apesar de estar no profissional, a gente tinha que fazer o processo de desenvolvimento dentro do profissional, mas trazendo as questões que foram deixadas de lado dentro do processo de formação da goleira. E que era até natural, por ser o futebol feminino ainda gatinhando, por não ter. Por não ter. Exatamente. Então, ainda teve muitas questões de, você fazer os trabalhos mais educativos mesmo. Inclusive, quando você esteve em uma das nossas gravações, foi falando um pouquinho sobre isso, né? Foi. De trazer isso para o futebol feminino. Eu entendo que o gesto técnico bem feito, ele é uma ferramenta para ela conseguir resolver bem o problema do jogo. Concordo muito. Então, concordamos não muito, adianta ter a goleira só para resolver o problema do jogo sem ela resolver da melhor forma. Então, durante muito tempo, a gente trabalhou com as duas coisas. Conseguir resolver o problema do jogo, mas ter a ferramenta correta para resolver, né? Então, eu acho que durante esse período aí de Corinthians, principalmente, foi muito mesclando essas duas coisas. E eu acho que eu sigo até hoje, dentro da seleção, é um contexto um pouco diferente disso, porque eu não pego a goleira formada pelo Edson, eu pego a goleira formada pelo Edson, que tá no Corinthians, mas tem a goleira do Grêmio, tem a goleira do Palmeiras, tem a goleira do Flamengo. São goleiras com escolas diferentes, né? E é difícil eu conseguir passar ou conseguir transmitir algo que eu gostaria que tivesse na goleira em uma semana de treino, ou 2, 3 dias. Então o contexto ele mudou um pouquinho. Então dentro da seleção eu tive que repensar um pouquinho no meu trabalho e potencializar o que elas têm de melhor. Como fazer isso foi um grande desafio, mas eu acho que a gente está num caminho de aprendizado muito bacana para isso. Legal. Fê, eu queria dar um adendo nisso. Claro. Importante, quando você fala das goleiras do Corinthians, ou melhor, repensou, né, em mudar o seu conceito do masculino para o feminino. A gente fala devido ao aprendizado, ao menos tempo de treinamento, certo? E talvez seja a maior mudança de metodologia que você teve? Acredito que sim, com certeza. E aí você pega goleiras de qual faixa etária? As goleiras, na categoria principal, a gente chega ali com... Vou dar um exemplo da Tainá para vocês, né? Tainá chega pra gente no Centro Olímpico com 17 anos para fazer uma peneira na linha. Na linha? E ela é autona, a Tainá, cara. Uma menina de 1,87 m de altura. Na época eu não estava no Centro Olímpico, mas chegou acho que um ano antes da minha chegada dentro do Centro Olímpico. E aí olharam para ela, desse tamanho, na linha não dá, mas se você quiser fazer uma experiência no gol,
as portas estão abertas. Fica aí 1 mês, 2 meses com a gente. Então, é assim, dentro do futebol feminino ainda existem essas coisas, né? Sim. Então, você pega a goleira começando a ser uma goleira de fato no Sub-17. Então, não é tão simples sabe assim. Sabe por que eu fiz essa pergunta, Fê? Porque goleiro se faz. Sim. Logicamente que num contexto do futebol masculino, tá? Hoje eu vou trabalhar muito com isso, falando feminino, masculino, tá? Porque para vocês verem também como se muda muito, né? E tem que ter esse respeito, por não ter a base. E hoje já melhorou muito, a gente sabe que estão tendo a base ali sub-17, sub-15, né? E vai facilitar cada vez mais, vai ficar mais profissional consequentemente por esse respeito. E mais fácil para quem tá na seleção brasileira, porque chegam as goleiras muito mais preparadas, né? Sim, muito. E aí, qual é a questão, Fê? Se faz o goleiro, se faz a goleira feminina, se faz o goleiro masculino, né? Lógico que o futebol masculino é diferente. E aí é o cuidado da pedagogia, que eu sempre falo, da metodologia de trabalho. Porque não é querer fazer por fazer. Não é achar assim, eu preciso corrigir a parte coordenativa que ela não teve, perdeu, né? Nas fases mais sensitivas ali de aprendizado, mas é possível ensinar. Com certeza. É possível desenvolver. Com certeza. Muito então, legal. Isso é a diferença do preparador de goleiros do chuta-bola. Do chutador de bola, e chutador de bola tem um monte por aí, né? A gente sabe disso. Tem muito. Agora, o preparador mesmo, o cara que ensina esse cuidado aí. Por isso que o Edson tá onde tá, né? Não é à toa, porque o cara é um monstro. Agora, tem uma dúvida, Edson, que muita gente pergunta e que eu acho que até é interessante a gente entender como é que funciona, né? Porque seleção brasileira é uma coisa diferente, mexe com uma nação, né? Então as pessoas queriam saber como que funciona o processo de escolha de goleiros. Porque, por exemplo, você trabalhou praticamente grande parte da sua carreira no Corinthians. Você tem as suas goleiras, né? A Lelê, por exemplo, é uma goleira incrível, né? Mas chega um momento que você tem que olhar para o Brasil e não só para o Corinthians. Como funciona esse processo? Existe uma discussão com o treinador? Enfim, conta pra gente. Hoje eu sou totalmente parte da comissão, né? Então, o Arthur ele dá total liberdade para se trabalhar em conjunto de fato, não só como um treinador de goleiros, mas como um dos auxiliares dele. Isso facilita muito e, obviamente, foi uma conquista ao longo dos anos. Sim. Né? E quando se trata de seleção brasileira, você precisa ser muito coerente nas suas decisões, né? E precisa ser muito claro e muito certeiro na avaliação, né? É uma avaliação muito criteriosa de todos os jogos da competição, principalmente do Campeonato Brasileiro. Nós temos poucas goleiras fora do Brasil. Então eu desenvolvi um protocolo de avaliação, e aí um protocolo feito por nós, da comissão técnica, para avaliar todas as goleiras da mesma forma. Então existem pontuações. Então todas as ações que as goleiras executam durante o jogo, a gente está pontuando. Então, uma defesa simples, por exemplo, 1 ponto. Uma defesa média, 2 pontos. Puta, que legal. Uma defesa difícil, 3 pontos. É legal mesmo. Muito legal. Uma reposição simples, 1 ponto. Uma reposição rompendo linha, 2 pontos. Uma reposição longa certa, 3 pontos. Isso é legal porque se torna justo, né? Exatamente. Essa é a ideia. Muito legal. Então, quando a gente vai avaliar esse cenário, quando a gente avalia todo o contexto, a gente consegue perceber as goleiras que têm a capacidade de fazer maiores defesas difíceis, por exemplo. Um número maior de defesas difíceis. Sim. Que é o que a gente vai precisar. Sim. Né? Uma goleira que tem a capacidade de fazer uma quantidade maior de coberturas, por exemplo. Então, essa pontuação faz com que a gente tenha um cenário mais claro das goleiras e que a gente tem das goleiras hoje no Brasil e conseguir avaliar da mesma forma. Não avaliar com a goleira que eu trabalhei no Corinthians. Não, deixa de ser um achismo. Exatamente. Né? Você tem ali uma... Tirar do subjetivo, né? né? Exatamente. A ideia ela é muito essa. E desde então, na seleção, dificilmente se tem não é uma dúvida, né? Mas uma diferença de escolha entre o que eu penso e entre o que o Arthur pensa. Então, geralmente é muito próximo. E o fato da gente tirar do lado subjetivo ajuda muito isso também. Sim, né? sim.
Então eu tento ser o mais justo possível e o mais coerente possível nas decisões que a gente vai tomar. Muito pautado no modelo de jogo que o Arthur precisa. Lógico. Então, quando a gente tinha uma Lelê pronta para disputar umas Olimpíadas e quando a gente vai para a seleção, desenhando o modelo de jogo da seleção, pelo que a Lelê podia entregar para nós, durante muito tempo de Corinthians, no momento que ela tem uma lesão muito grave, que a gente perde ela para as Olimpíadas, a gente precisa repensar esse modelo. Será se tem uma goleira que consegue entregar tudo que ela poderia entregar para a gente, dentro do modelo de jogo, pensando no modelo de jogo? Será que a gente precisa mudar a rota? Ou não? Será que eu preciso insistir com uma goleira que faça tudo que ela fez ou que ela faz dentro do Corinthians? Então, foi um momento delicado ali para nós, mas um momento de muito aprendizado também. E de buscar e de conseguir qualificar as goleiras que a gente tinha como opção e muitas boas opções, inclusive dentro do Brasil. Então, estou muito feliz com o caminho que a gente está trilhando, muito feliz com a maneira que a gente está construindo o desenvolvimento da modalidade, a maneira que a gente está construindo como avaliar as goleiras e o que a gente também vem construindo dentro da seleção. Legal, agora dentro dessa avaliação, né, você colocou os pontos técnicos, né, defesa, reposição. Existe também a avaliação da forma como ela tem as suas tomadas de decisões, a forma como ela lidera ou não um grupo. Personalidade, né? Resumindo tudo isso, isso também é avaliado? Sim, é avaliado, tudo é avaliado, mas a gente precisa entender também a goleira, o perfil da goleira, né? Então, por exemplo, vamos falar sobre Lelê e Lorena. E aí eu posso citar no masculino Ronaldo e Dida. Então a Lelê explosiva, personalidade altíssima, né? Forte o tempo inteiro. Dida frio, Lorena fria, tranquila. Então assim, a questão da personalidade é muito que ela entrega dentro do campo e não como ela faz, sim, né? Então se ela tem uma personalidade muito forte ou não. Mas o que se entrega dentro do campo, é isso que a gente tenta avaliar e tentar encaixar dentro da seleção o que ela pode entregar de melhor, né? Então, quando a gente chega na preparação das Olimpíadas, a gente desenvolve uma atividade para as goleiras, e aí cada goleira desenhou qual é a goleira ideal para a seleção brasileira. Mas qual a goleira ideal pensando no teu perfil. E aí foi muito legal, porque elas mesmo conseguem trazer o que elas podem entregar para a seleção, e aí a gente consegue trabalhar em cima disso. Né? Pô, isso a Lorena consegue entregar, isso a Tainá consegue entregar, isso a Luciana consegue entregar. Pô, isso que a Lelê consegue entregar, talvez a Luciana não vai conseguir, mas isso que a Luciana pode entregar, a Lelê também não consegue entregar. Então, quando a goleira ela vai vestir a camisa da seleção, ela vai vestir sabendo que ela pode entregar, e o modelo de jogo também sabendo que a goleira pode entregar para nós. Né? Eu não consigo fazer além daquilo que elas podem entregar para nós. Só que partindo delas fica muito mais fácil. Né? Elas escrevendo isso, elas trazendo qual que é a goleira ideal delas para a seleção. Então a gente conseguiu trazer muitas coisas bacanas assim para isso para mim é o mais alto nível de não de trabalho, mas de entendimento, concepção, né? Do que é atleta e ser humano ao mesmo tempo. Porque não dá para separar o atleta do ser humano. Não tem como. Né? Elas vão ter a personalidade de ser humano e, consequentemente, a de atleta. Exatamente. Elas não conseguem mudar. Não são atrizes. No sentido assim, eu entro em campo e eu vou me tornar outra pessoa. Não. Né? E elas não estão atuando cinematograficamente. Não, é o dia a dia. Elas vivem e vão viver o futebol também, né? Uhum. E o mais legal disso, e o que eu acredito também como formador, é que a gente numa base, né, em times, mesmo sendo uma categoria, a gente vai ter goleiros de diferentes perfis. Goleiros que vão sair mais, goleiros que vão ficar mais, porque o ponto principal deles são defesas de meta, vão ser defesas de meta. E a comissão, que é muito legal isso, se junta para achar um modelo para aquele goleiro que ele vai ter também. Exatamente. Cara, não tem como dar errado, gente. É fantástico. Parabéns, Edson. Quando a gente... obrigado. Quando a gente olha para a Lelê jogando, a gente entende que é uma goleira que ela vai assumir mais os riscos. Principalmente se tratando do jogo com os pés e de cobertura. Sim. Então ela tem esse perfil de assumir os riscos. Então talvez ela assumindo os riscos, ela vai evitar do que a bola chega no nosso gol. Ela tem o perfil para fazer isso.
Quando a gente começa a trabalhar com a Lorena, então pelo histórico de jogos dela e pelo clube, pelo modelo de jogo do clube dela, não é um modelo que se propõe tanto a fazer cobertura, não é um modelo que se propõe tanto a jogar com os pés. Então, como é que eu vou exigir da Lorena algo que ela nunca fez durante a carreira dela, Sim. né? Então, quando a gente olha para a Lorena e para o modelo de jogo que a gente poderia, ou como a gente poderia adaptar, defesa da meta dela é fantástica. Fantástico. Sim, É sim. absurdo. É verdade. Saída de gol da Lorena é absurdo. Então, beleza. Talvez a cobertura é algo que ela precisa melhorar, o jogo com os pés é algo que ela precisa melhorar. Nesse momento, a gente não vai exigir tanto dela. Vamos adaptar o nosso modelo de jogo para a gente conseguir potencializar tudo que ela pode entregar para nós. Que legal. Que é o fundamento A, o fundamento B. Perfeito. É isso. E aí o Arthur, ele foi muito cirúrgico nisso, a gente conversando durante a preparação. Não, a gente vai... Ela vai precisar pensar no que ela entrega de melhor. Então ela vai precisar em fazer as defesas difíceis, ela vai pensar em sair do gol, quando ela tem que resolver o problema. Quando ela precisa fazer cobertura, ela sabe que ela tem uma segurança, ela pode jogar um passinho para baixo. Quando ela for jogar com os pés, ela sabe que ela pode jogar o mais simples possível. Então, com a Lele, a gente assume risco, com a Lorena, a gente diminui riscos. Perfeito. É assim. E eu acho que isso foi acho que o caminho que a gente conseguiu trilhar ali com as goleiras, que foi muito bacana, assim. E acho que deu certo. Que legal. Cara, você sabe que assim, no futebol masculino, a gente fala muito do futebol masculino, porque não tem como você não fazer comparações, né? É futebol, tá, enfim. Mas no masculino a gente vê muita gente criticando, por exemplo, o trabalho às vezes do Tafarel, como treinador de goleiros. Porra, que treininho michuruca. Ele chutando bola ali. Mas a seleção brasileira é diferente, né? Uhum. Você não vai botar o mesmo tipo de treino que você põe no clube, até porque você não pode correr o risco de você perder um atleta forçando muito ele. Não, é assim também no feminino, né? Com certeza. E na seleção tem um outro porém, você só aquece o goleiro. Você não dá treino. Não tem tempo. Você não só ativa o goleiro. Tiro curto, né? Mas tem uma questão importante pra gente falar do Tafarel, ele trabalha com o Alisson no Liverpool também. Sim. Né? Então ele conhece... Muitas das vezes ele tá com um goleiro que ele trabalha no dia a dia. Sim. Então ele sabe o que é o ideal para o goleiro e como o goleiro responde no pré-jogo, no D-1, no D-3, enfim. Então ele tem total controle sobre isso, né? Eu acho que quem fala tem que primeiro respeitar um pouquinho da história. E conhecer o Tafarel, também, né, cara? Tafarel, cara. O que acontece? E conhecer um pouquinho também, né, do que é o trabalho do treinador de goleiro. Porque os caras falam muita besteira. O que acontece? A gente, hoje o treinamento de goleiro, ele tá fácil de ter acesso. Né? Por quê? Tem academias, tem uns vídeos. E assim, quando você tá numa preparação, você tem tempo, você pode montar N tipos de treinamento. Quando você está numa competição... De tiro curto. É Copa do Mundo, Olimpíadas, né? Você tem que ser cirúrgico. Você não vai ter o tempo. Principalmente convocações, que se junta o elenco em 3 dias para jogar. Não, com certeza. Né? E aí, uma questão importante também. O treinamento, o que vocês veem é uma parte do treinamento. Sim. É um recorte. É sempre um recorte. É um recorte, né? Um recorte vistoso ali, talvez só do goleiro, mas é muito mais. A parte que aí eu vou entrar numa pergunta para você. O que é inegociável para você? A gente sabe que tem a parte física, né? Hoje ela cada vez mais está envolvida no dia a dia dos atletas. Tem a parte comportamental, mental, e tem a parte técnica. É um conjunto ou eu dou mais ênfase nessa aqui? Eu acho que é o conjunto, mas eu costumo falar que principalmente na seleção, a gente precisa que a goleira esteja o tempo inteiro em estado de jogo. Então, para mim, o mais importante e negociável é ela estar em estado de jogo quando ela entra em campo. Ela sabe que o extracampo é muito importante para ela, que a parte física ela precisa se cuidar. Tudo isso faz parte da função, tudo isso faz parte da profissão que ela escolheu. Ela precisa se cuidar nesse sentido. Mas na hora que ela entra em campo, ela precisa estar em estado de jogo o tempo inteiro. Então não tem tempo para lamentação. Então voltando lá às pontuações. Então se você toma um gol, por exemplo, menos 3 pontos.
Se você toma um gol e não reage na bola, é -3, -2. Putz, isso é muito legal. É legal. Então, assim, você não pode dar brecha. Então, dentro da seleção, no período das Olimpíadas, a gente fez essa mesma pontuação para as goleiras. Por quê? Eu queria ver se a escolha estava coerente com o que elas estavam entregando. Né? Então, por exemplo, a goleira 1, 2, 3, e a gente levou uma goleira para nos ajudar. Então, nós levamos 4 goleiras durante a preparação para as Olimpíadas, e eu queria tirar do subjetivo e saber se, realmente a escolha foi correta, né? E, além disso, criar uma competitividade entre elas, porque elas tendo uma noção que tem uma pontuação o tempo inteiro da atividade que elas estão fazendo, e não é só do específico, é do treino inteiro, todas as vezes chegava no final do dia ou no final de semana, como é que tá a minha pontuação? Como é que tá a minha pontuação? Caramba. E você tira ela da zona de conforto Exatamente. também, né? Sim. Então, estar em estado de jogo. Tudo que você for fazer, estar em estado de jogo. Estar pronta para resolver o problema do jogo. Edson, eu já vi você trabalhando, eu sei que você é um cara que cobra, não é mal educado, nada disso, mas cobra, porque tem que ter a cobrança, mas ao mesmo tempo você é um cara tipo paizão, que conversa, que escuta muito, que fala muito, né? Como é que você dosa isso, né? Para não ser nem um cara tão paizão que vai acomodá-las e nem ser um cara que cobra tanto que também vai, de certa forma, bloqueá-las. Como você dosa isso? Eu acho que o fato da gente eu sou muito parecido com o Felipe, dando treino, no sentido de intensidade, de entrega e tudo mais. Mas você não grita, vamos fera! Essa é a marca dele. É a marca dele. Essa é a marca dele. Mas eu acho que se eu quero que a goleira esteja em estado de jogo, eu preciso mostrar pra ela que eu também estou. Boa. Então é uma forma de colocar ela o tempo inteiro. Você tá vendo que seu treinador tá com energia pra dar o treino. Então eu tenho muito isso comigo. Preciso ter energia se eu quero cobrar energia, eu preciso entregar energia para elas dentro do treino. Então é o que eu faço. Por isso que o treino ele tem uma dinâmica sempre de muita entrega de todos os lados e precisa ser assim, né? E o lado paizão é o lado que você precisa estar junto com o goleiro. Você precisa viver o goleiro, você precisa entender o goleiro e a goleira. Então não adianta você só cobrar da goleira, você precisa entender o que está acontecendo, o que passa com ela, se ela está confiante, se não está, qual o momento que ela está para aquele desafio, enfim. Então, acho que isso faz parte da nossa profissão, né? O Fê hoje trabalhando nas categorias de base, no processo de formação do goleiro se passa muitas coisas, né? Então, eu vi em vários momentos que aconteceu alguma coisa durante o caminho do goleiro e os caras simplesmente, agora não serve mais. Não, como assim não serve mais? Não é por aí, né? Agora que é um ponto inicial que ele tá passando para aí sim se tornar o grande goleiro. Então é nesse momento que eu preciso estar junto com eles. Nesse momento que a gente precisa, né? Eu costumo dar um exemplo muito claro da Lelê. Em 2017, 2016 ela não fez uma boa temporada com a gente. Sofreu bastante em 2016. A Tainá ganhou a titularidade dela. Final de 2016 foi um momento que eu fui muito duro com ela, no sentido de cobrar, você não tá entregando o teu melhor. Enquanto o campo não for a tua prioridade, eu acho que você não vai conseguir se desenvolver quanto você pode. E aí a gente inicia 2017 com uma relação um pouco conturbada, porque existia uma cobrança, existia ali né, naquele momento que eu achava que precisava, ela sabe disso. E aí a gente inicia 2017 com uma certa distância entre os dois, mas ela fazendo tudo que ela podia fazer dentro do campo. E aí na primeira final que a gente foi disputar, foi contra o Santos, na Vila Belmiro, e aí ela tem uma falha que foi uma falha bem feia assim mesmo, e com certeza contribuiu para que a gente não fosse campeão do Campeonato Brasileiro naquele ano. E aí, quando acaba o Campeonato Brasileiro, no dia seguinte que ela chega no campo, ela imaginando que ia ter uma cobrança muito forte, foi o contrário. Foi a gente tá junto, faz parte da tua profissão isso. Agora você tá crescendo que daqui a um mês você tem uma Libertadores para disputar, e que é uma competição tão importante quanto. Então, aquele processo da Lelê, naquele momento, fazia parte pro amadurecimento dela como atleta. Sim. Eu precisava entender isso. Só que eu só vou conseguir entregar tudo que eu tenho para entregar para ela no sentido de abraçar se ela me entrega tudo dentro do campo.
E aquele ano ela entregou tudo dentro do campo. Então não tinha por que eu cobrar ela, não tinha por que ser diferente. E sim só abraça ela e vamos junto. E aí, quando chega nesse momento de decisão, mantém a Lelê, não mantém a Lelê, o que a gente vai fazer? Aí eu acho que vem a mão do treinador. De entender qual que é o processo que ela tá passando, de conseguir ver e sentir dentro da goleira se ela tá pronta pro próximo desafio, que logo na sequência vem uma Libertadores, e sentir isso, conseguir, junto com a comissão, vamos sustentar isso, porque ela tá pronta para entregar algo diferente. E aí, na Libertadores, ela foi peça fundamental pro nosso primeiro título de Libertadores, e aí, desde então, ela só veio crescendo ela temporada a temporada. Então, ela é incrível. É por isso que eu digo que a gente precisa ter esses dois lados, saber a hora que tem que bater, a hora que tem que cobrar, saber o momento que você tem que abraçar e estar junto com o goleiro e passar isso junto. Então, acho que é isso. E uma coisa que eu falo muito para elas antes de cobrar elas, eu vou olhar para o meu trabalho. Se está faltando alguma coisa no meu trabalho, né? Então, por exemplo, a gente foi eliminado de uma Libertadores nos pênaltis, 2020, talvez, eu não lembro agora o ano exato. E aí eu paro para olhar os nossos relatórios de treino, a quantidade de dias de treinamentos que eu dei de pênaltis, então foi uma quantidade muito baixa. Como é que eu vou cobrar de uma goleira que ela faça diferença nos pênaltis se eu não dei uma quantidade de treino ideal para elas? Né? Então, primeiro olha para o meu trabalho. Se no meu trabalho as coisas estiverem acontecendo da melhor maneira possível, ok, a gente vai transmitir isso para as goleiras. Se não tiver, a responsabilidade não é delas. A responsabilidade ela é minha. Ou no máximo, vai dividindo. Uma responsabilidade dividida, né? Exatamente. E assim vai. Legal, cara. Deixa eu só dar um recadinho antes pra galera. Vamos lá. Você, goleiro ou goleira, que tá precisando de luvas, a gente tem a nossa dica aqui, que é a Luvas Poker. Pois é, nosso parceiro, Grande Poker, luvas com talas, luvas com corte flat, corte negativo ou corte híbrido, luva para dias de chuva, tem palma específica para todas as cores. Todas as cores. Cara, se tem uma coisa na poker que não falta, é cor. Cara, fico impressionado. Não, a poker realmente é a marca que mais tem variedade de luvas em todos os sentidos, seja na construção ou em cores. Então, se você tem um uniforme lá que é azul e amarelo, você vai encontrar luva azul e amarela. Certeza. Com certeza. Os caras têm tudo. Então é isso. Se você estiver precisando de luva, já sabe, é entrar no site da Poker, www.poker.esp.br e digita lá qual a luva que você quer, qual o modelo que você quer. E logo, logo a gente vai ter descontos com a Poker também, tá? Lá no Papo de Goleiro já tem. Mas eu não vou fazer a divulgação do Papo de Goleiro aqui, não. A gente vai ter do Sem Rebote logo, logo. Então, precisando de luva, é Luva Poker. E um grande abraço pro nosso querido amigo Rogério, pro Fred, pro Tom, toda a equipe da Poker. Vocês são feras. Valeu, tamo junto. Valeu. Falando tudo isso aí, que, tá uma aula. Gente, pra quem tá buscando a formação de preparador de goleiro aí, seguir essa área, nada melhor do que escutar esse bate-papo que eu falo que é o nosso curso, grátis. Curso grátis. O que acontece? O goleiro que está jogando, a goleira, enfim, o atleta, ele é reflexo do que o treinador, o preparador de goleiro oferece. Isso você fala dia a muito. dia é fundamental. O Felipe fala, às vezes eu saio meio bravo no treino com alguma coisa, ele fala assim, ó, você tem que estar bem pro treinador estar bem também. E o treinador tem que estar bem para você estar bem. É um com o outro ali, né? Não tem como. Não tem como. É uma parceria. Vai ser pai, vai ser muitas vezes o treinador e tá tudo certo nas cobranças, né? Porque a gente não pode agir com a emoção, tem que agir com a razão. E mesclar isso não é fácil, gente. Por quê? O Edson sabe muito bem disso, o futebol consome muito. O futebol nos deixa fora dos nossos familiares muito. Então, as goleiras, os atletas vão estar muito mais com a gente do que os nossos familiares. Sim. Seja filho, mulher, esposa, né? Enfim. O dia a dia, né? O dia a dia consome isso. E outra coisa importante que o Edson falou e a gente precisa reforçar muito aqui para quem está assistindo a gente, né? E escutando. Organização, gente. Não adianta chegar e achar, vou dar treino, pronto e acabar. São relatórios, são planejamentos, seja o planejamento para execução, mas o planejamento para uma organização do que foi e não foi feito, né? Então, é muito importante, eu vou sempre
dar esses cortes, porque isso não é só importante chutar a bola. pro pessoal que quer seguir com qualidade a área da preparação de goleiro. E não é só chutar a bola. As pessoas pensam que o treinador de goleiros, quem não conhece o trabalho, eu acho que é isso. Eu chutar a bola. Porque uma vez eu vi os caras falando do Arzur. Porque ele só chuta a bola. Uns estavam defendendo, outros criticando, né? Uns falando mal e os que estavam elogiando falando que ele é bom porque ele chuta com a direita e com a esquerda. Não é porque ele chuta com a direita e com a esquerda. Isso hoje já 90% dos treinadores precisam fazer isso. Ele é bom porque ele pensa no treino, ele cria, ele tá vendo as necessidades do goleiro. Tem um monte de outras coisas pra falar que o cara é bom, né? Exatamente. Não só porque ele chuta com a direita e com a esquerda. Bater bem na bola é uma das coisas importantes para um preparador de goleiro. Exatamente. Edson, agora tem uma polêmica aí, né? Manda. Recentemente o Buffon andou falando que precisa aumentar a dimensão das traves no futebol masculino, porque não se tem mais chute de fora da área. Eu discordo completamente, acho que não tem chute de fora da área, porque não se treina muito mais isso. Perfeito. Hoje em dia você tem o reduzido, o futebol mudou muito, mas enfim. E no futebol feminino é o contrário. A gente vê muitas pessoas, os críticos, dizendo que precisa diminuir a trave e diminuir a dimensão do campo. Você vai falar isso para uma goleira, ela vai pular no teu pescoço, né? O que você pensa a respeito? Eu vou pular no teu pescoço também. Eu sabia, mas eu já sabia. Cara, eu acho que o processo de desenvolvimento da modalidade ele vai ser natural, assim como foi o do masculino, né? Então, se a gente for olhar um pouquinho para a história da modalidade, se não me engano, faz 5 ou 6 anos que tem campeonatos de categorias de base. São 13 ou 14 anos que se iniciou o Campeonato Brasileiro da categoria principal, do feminino. Então, assim, é pouquíssimo tempo. Pouquíssimo. Sim, tá engateando, né? E aí, se a gente for olhar um pouquinho mais para trás na história, na década de 70 era proibido. Pois é. Né? O futebol feminino no foi país. Proibido mesmo. Sim. Foi uma lei. Literalmente. Isso. Né? Então, assim, o processo ele ainda está num processo de iniciação, nesse sentido, desenvolvimento da modalidade. Quando a gente pegar a modalidade daqui 15, 20 anos, isso daqui vai estar completamente diferente do que é hoje. Eu acho que não vai precisar de tanto, daqui 5 anos. Aliás, a gente já viu ali nas Olimpíadas, já viu no Mundial que não precisa alterar nada com relação aos goleiros, porque tem cada goleiro que faz cada coisa debaixo do gol que é incrível. Então o processo ele vai se desenvolver naturalmente, tanto o processo de seleção, que também vai ser algo natural para acontecer, né? Então se você tem as categorias de base, se você tem o futebol feminino sendo transmitido, se você tem uma Copa do Mundo vindo aqui em 2027 no Brasil, então naturalmente vai chegar goleiras mais novas nos clubes, vai chegar goleiras com qualidade, com certeza o processo de avaliação das goleiras vai começar a se tornar parecido com o que é no masculino. Então antes você pegava uma goleira porque ela queria jogar no gol. Agora você vai pegar uma goleira com critério. A goleira tem perfil, ela é longilínea, ela vai conseguir desenvolver, fisicamente ela é uma goleira interessante ou não. Então você começa a selecionar melhor as goleiras e consequentemente isso daí vai ser reflexo dentro da seleção brasileira. Hoje quando eu olho para a seleção, eu vejo com muito bons olhos. Então a Lorena com 1,82 m de altura, uma Tainá com 1,87 m de altura. A Tainá é mais alto que eu, cara. Mudou-se muito esse perfil desde quando você iniciou e agora? E vai mudar, você acredita? Está mudando. Você acredita que é uma tendência? É uma tendência porque na base a gente vê goleiras cada vez maiores nesse sentido. Aconteceu isso com o vôlei, né, Edson? Exatamente. Isso. E eu não estou dizendo que o processo de seleção da seleção brasileira se passa por isso, não. Porque a gente levou uma Gabi Barbieri, que é uma goleira de 1,64 m. É do Inter, né? A Gabi. Aliás, 1,72 m. 1,72 m de altura. Então, assim, a questão não é a altura. A questão é que o processo ele vai se desenvolver dessa maneira. Sim. A gente fala que a altura não é o que vai balizar o corte ou o aceito, mas é uma das necessidades. Com certeza. Se a atleta for boa, me corrija se eu estiver errado, ela vai jogar com 1,70 m. Com certeza. Se você tiver duas goleiras
praticamente com o mesmo nível técnico, com o mesmo nível de psicológico, desenvolvimento. Iguaizinhas. Uma com 1,89m e a outra com 1,80m. Vocês vão optar pela de 1,89m. Qual goleiro que vai defender o raio de ação maior no gol? Tem as... Então já não é faz igual. todo sentido. Perfeito. Então já não Mas é igual. entendam, são atletas com o mesmo perfil de qualidade. Exatamente. Aí vai entrar tem um a mais. Quando a Perfeito. gente olha para as defesas e quando a gente pega goleiros ou goleiras de menor estatura, na grande maioria das defesas que eles conseguem fazer é um nível de dificuldade muito alto. Então, como eu tenho que pensar? Pô, minha goleira que tem... Hoje eu olho sempre, né, para as principais goleiras que estão na seleção. Então, como que a Lorena resolveria esse problema? Ela teria muita dificuldade para resolver esse problema? Ela ficaria com a bola? Ela chegaria inteira na bola? Essa bola que a goleira não conseguiu sair, será se a Lorena conseguiria sair? Será se a Lele conseguiria sair? Será se a Tainá conseguiria sair? Então, a gente precisa começar a olhar, né, para o nível de dificuldade que as goleiras elas conseguem executar a defesa. Perfeito. Então você vai olhar, o nível de dificuldade ela é muito alto, mas é um nível de dificuldade muito alto para ela, com aquela estatura. Perfeito. Para aquele goleiro, com aquela estatura que ele tem. Né? Então, quando a gente pega, talvez, uma das defesas que eu achei mais incríveis ali da Lorena contra a Espanha, no final do jogo de mão trocada no limite, eu falo, pô, não é qualquer goleiro que vai fazer esse tipo de defesa. E quando a gente olha para um cenário, eu sempre costumo falar, para qualquer time brigar para chegar numa final ou para ser campeão, você precisa ter um goleiro que vai fazer, porque ele vai precisar fazer alguns milagres, cara, para chegar. Lógico. É verdade. Do jeito que tá equilibrado hoje o futebol, você precisa ter os goleiros que façam os milagres, que façam acontecer. Então, eu preciso de goleiros que consigam fazer um milagre no mais alto nível possível, né? Então, eu sempre vou tentar avaliar, assim, nesse sentido, e é o critério que a gente vai buscar, e eu acho que a seleção tá aí para ser referência para todos os outros clubes, os outros times, né? E a gente vai buscando isso. Então, hoje nas categorias de base, a gente tem goleiras interessantes demais, com um perfil muito bacana. Legal. A Morgante, que acabou de jogar o Mundial Sub-17, ela é uma goleira incrível. A Isa Fachel, que era a goleira suplente do Mundial Sub-17, também incrível, 1,82m, eu acho, com 15, 16 anos. Nossa. Então, assim, a gente começa a fomentar na base goleiras que eu acho que daqui 4, 5 anos vão estar servindo muito bem a seleção brasileira. Que legal, ele falou uma coisa que faz todo sentido, da dificuldade de um goleiro menor para um goleiro maior. Tem um vídeo legal na internet, que é um vídeo do professor Nielsen, que foi treinador da seleção brasileira masculino, na preparação para a Copa de 94. Depois, antes de ir para a Copa, ele saiu e acabou indo outro treinador, que foi o Wendel, que morreu. O Wendel acabou assumindo. Mas o professor Nielsen, ele tem um vídeo que mostra o Tafarel e o Zete treinando lá na Granja Comari. E deve ser um vídeo de uns 30 minutos. E claro que os treinos eram diferentes, né? O cara treinava 50 vezes a mesma coisa e pula a cordinha, passa de baixo, pula a cordinha, passa de baixo. O Zete falou que o joelho dele, o ombro dele foi pro saco, né? Porque eram outros tempos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Tafarel, para chegar numa bola no ângulo, ele tinha que fazer muito mais força que o Zete, porque ele era menor. Sim. Então é o que você falou, faz muito sentido. O Zete chegava muito mais fácil. Você vê até no vídeo que o Zete pula, ele vai... Tudo bem, você vai falar que eu sou puxa-saco, eu sei. Mas é verdade, tá no vídeo, você vai perceber. O Tafarel tem que fazer uma dificuldade maior para chegar na bola. Mas, ó, é isso, gente. E é esse bate-papo que é gostoso. É, lógico. Porque acho que nem em curso a gente consegue oferecer esse conteúdo. O Tafarel tinha que ser diferente. Tinha. Que é o que falam, né? Eu que trabalho na base, pô, a gente fala, ó, a estatura dele complica um pouquinho por isso e por isso, por isso, né? Ah, mas e o Tafarel? O Tafarel era demais, mas né, o Cacilhas. É. Ah, mas... Os caras eram diferentes. Diferentes. O poder de entendimento, de posicionamento, de leitura de jogo, exatamente, de inteligência do goleiro compensava a estatura dele. Que é o que o Edson vai encontrar com as atletas. E aí são critérios avaliativos. Não, ela tem mais, ela faz mais esforço, porém ela compensa em todo o restante esse esforço. E vale a pena. E aí você chega no que vale a pena. É a exceção. É a exceção. Né? Então não é
Enfim, então a exceção a gente sempre vai tratar como a exceção. Sim, é exceção. Mas ele vai ter que fazer muito mais do que faz uma goleira de 1,90 m de altura. Não vai ter jeito. Mas foi fantástica essa linha de raciocínio. E fica nítido no vídeo. Desculpa. O tão diferente que os dois atingem o mesmo objetivo. Exatamente. Os dois chegam na bola. Chegam. O Zete chega, encaixa, o Tafarel chega e dá um tapa, espalma, vai bonito, mas... Talvez dá 2 ou 3 passadas a mais, né? É mais rápido, é mais veloz. É mais veloz, né? É muito legal isso. Vamos aproveitar um momento aqui, porque a gente tem mais um recado, né? Você falou que... Bom, vocês estão percebendo, gente, o nosso querido Guga Machado não tá aqui hoje. Ele tá trabalhando numa ação aí que ele tem fora desse gramado, desse campo aqui, né? E ele não tá aqui hoje, mas a gente não pode deixar de falar de um parceiro muito importante, que é a Redilina de Motéis. A gente não vai fazer do jeito que o Guga faz. Não tem como fazer assim. Pensou em motéis verticais, né? Pensou em Lina Motéis. Exatamente. Do nosso amigo Paulão, com 5 unidades. 5 unidades. Né? A gente não vai entrar em detalhes hoje, porque é o Guguinha que faz muito bem particular do Guga. A gente não pode competir com o Guga. Não dá, nisso, senão né? a gente vai passar vergonha. Vai passar vergonha. O Guga faz isso muito bem. Preços acessíveis, não tá com carro, ele não consegue ir de carro, dá para ir a pé tranquilamente, próximo dos metrôs. Exatamente. Né? Então, a acessibilidade é super tranquila. E Edson, se quiser um voucherzinho aí pra ir com a esposa, né? Tá casado? Deixa, casado. Então vai lá, aproveita, cara, curte. Tem suítes tematizadas. Você pode levar até 10 pessoas em uma das suítes, né? Aí é festinha. É festinha, cara. Mas se você quiser fazer uma festa. Vai fazer ali, um jogo ali. Fazer um jogo, como diz o Guguinha, né? Vai fazer um joguinho. Então pensou num motel gostoso, seguro, aconchegante. Com também um cardápio legal para quem quiser, porque tem um chefe que assina o cardápio dos restaurantes da Redilina. Então vale a pena, galera. É muito bacana mesmo. Do nosso grande Pauleta. Paulo Rapaz. E o telefone tá aqui na tela e, claro, baixa o aplicativo por meio desse QR Code. E deixa lá, já faz o seu cadastro direitinho e não perca essa oportunidade que vale muito a pena, a Redilina de Motéis. Certo, Fê? Valeu. Tamo junto, é isso aí, recado dado, muito bem. Boa. Agora, Edson, vamos lá. Eu acredito que a Olimpíada foi um grande ápice até então, né? Como foi essa experiência, cara? Foi uma experiência incrível, acho que indescritível, né? Só quem vive isso sabe o que é, sente o que é. Enfim, a gente teve uma Olimpíadas de altos e baixos, mas que terminou muito bem, né? Mas o contexto todo foi muito desafiador, um pouquinho do que eu já contei para vocês. Quando a gente perde a Lelê com 2 meses de Olimpíadas, a gente precisou olhar para o cenário e redesenhar tudo que a gente pensava da goleira inserida no modelo de jogo, como a gente ia fazer isso. E a gente tinha a Lorena no nosso radar, mas a Lorena tava acabando de voltar de LCA também. Meu Deus do céu. Imagina a cabeça do treinador na hora de ter que pensar nisso. A gente tinha as outras goleiras que nos passavam uma certa segurança, mas a gente entendia que a gente precisava de uma goleira que poderia fazer algo a mais dentro das Olimpíadas. Sim. Então, eu costumo falar que a gente tem alguns tipos de goleiras e goleiros que a gente pode contar, né? Eu tenho uma Tainá, que é uma goleira incrível, que entende todo o modelo de jogo, que sabe fazer cobertura, que sabe sair do gol, que sabe jogar com os pés, que defende bem a meta. Calma, tipo Dida. Tranquila. Sim. Mas talvez eu não tinha uma goleira pronta para fazer vários milagres, assim. Então eu precisava buscar alguma alternativa nesse sentido. E aí a gente correu atrás da Lorena. Então a gente foi visitar o Grêmio, como é que tá a recuperação da Lorena, vamos tentar acelerar, vamos tentar dar os próximos passos. E aí a gente leva a Lorena para uma She Believes. Ela jogou meio tempo de uma partida no Campeonato Brasileiro. Foi tudo que ela conseguiu jogar. Antes de ir para essa primeira convocação, que era, se não me engano, a penúltima convocação antes das Olimpíadas ou a última. Não me lembro agora. Arriscado, né, Edson? Arriscado, mas a gente precisa arriscar. Claro. A gente precisa arriscar e a gente leva ela. No primeiro jogo joga a Tainá contra o Canadá. Durante as sessões de treinamento, a Lorena, nos pênaltis, pegava muitos pênaltis, muito.
E aí a gente optou por, se no jogo contra o Canadá a decisão for para os pênaltis, a gente colocar a Lorena para ir para a decisão. Foi feito isso, foi para os pênaltis, a Lorena entra, não acerta nenhum canto, mas a gente coloca ela ali já, sabe, aquela quebrar o gelo de estar com a seleção e de, pô, voltei. E aí no jogo seguinte contra o Japão foi muito incrível, assim, porque um dia antes do jogo contra o Japão, eu paro para conversar com ela e a resposta dela para mim fez eu ter a certeza que valeria muito a pena, assim, ter a Lorena com a gente. Sempre a gente levou respeitando o processo, ó, se você não estiver sentindo bem para jogar, tá tranquilo, é pra gente acelerar o seu contato com a seleção de novo, entender o modelo de jogo e tudo mais. E aí, um dia antes do jogo contra o Japão, eu pergunto pra ela como é que você tá, se você fosse jogar amanhã, você estaria bem, estaria pronta e tal. E ela me responde assim, como eu vou saber se eu tô pronta se eu não jogar? Então eu preciso jogar pra saber se eu tô bem, se eu não tô bem. Sensacional. Nossa, que legal. Eu falei, opa, aí sim. Então beleza, então a gente vai colocar você pra jogar. Era isso que eu precisava. Pra vestir a camisa da seleção, você não pode ter medo, você não pode ter receio. Então só o fato de você ter coragem de vestir a camisa, mesmo sabendo que você não tá no seu melhor momento, isso pra mim é o ideal. Então ela me mostrou personalidade da maneira dela ali, naquele momento. Sim. Então a gente coloca ela pra jogar contra o Japão, e aí o que ela não pegou de pênalti contra o Canadá, ela pegou contra o Japão. 4 pênaltis na mesma partida, sim. Foi algo incrível. Acho que no feminino não aconteceu isso. Não me lembro de ter acontecido em alguma partida. Ela foi bem, não é que ela foi bem, né? Ela foi muito bem na partida contra o Japão, pegou um tempo normal e 3 na decisão de pênaltis. E aí a gente vê que tem uma goleira que se sente à vontade vestindo a camisa da seleção, né? Então, a primeira partida dela pós-lesão, ela jogar da maneira que ela jogou foi incrível. E aí todas as vezes que ela volta para a seleção, ela demonstra isso, que é uma goleira que veste com naturalidade, que gosta de jogar pela seleção. E aí depois disso foi mais um pênalti contra o Japão, um pênalti contra a França ali nas Olimpíadas, que foi incrível. E aí durante a preparação das Olimpíadas, eu me pego num cenário de mudança de rota, né? Então tudo aquilo que eu acreditava como preparador de goleiros, eu preciso, agora não é a minha goleira, não é a goleira que eu desenhei, eu preciso potencializar ela da maneira que ela é. Então eu preciso mudar um pouquinho minha trajetória de treinamentos, a forma que eu vou dar treinamento para ela, para conseguir potencializar ela na melhor maneira possível. Então foi muitas conversas com a Sol, preparadora de goleiros do Grêmio, para tentar entender como funciona a Lorena, quais são os pontos positivos, aonde que eu posso apertar, aonde que eu não posso apertar. Então foi uma troca muito bacana nesse sentido. A preparação foi muito boa, mesmo sabendo que ela não estava no melhor da parte física, principalmente falando. Eu acho que ela joga umas Olimpíadas com 70% que ela poderia estar, fisicamente falando. Mas a gente conseguiu fazer algo que foi sensacional para a modalidade. Incrível. Que legal, cara. Pô, Olimpíadas, o que eu sofri com aqueles 16 minutos de acréscimo. Nossa. Eu via você na televisão desesperado, cara. Ele parou, o Edson desesperado difícil, né? Ali. Nossa, imagina. Cara, como é que é o coração naquele momento, velho? Fê, a gente costuma falar, a gente quer uma seleção como a gente conseguiu criar no Corinthians, assim, um time muito propositivo e que se impõe a todo momento. Mas a gente tinha, naquele momento, não estava pronto para ser uma seleção impositiva a todo momento. Então, quando a gente joga contra o Japão, na primeira fase, que a gente está ganhando o jogo até os 90 minutos, e a gente toma 1-1 e toma 2-1, a gente perde aquele jogo, quase perde a classificação, ali a gente aprende muitas lições. Inclusive, a Lorena aprendeu muitas lições naquele momento, né? Então, não se pode perder um jogo dessa maneira, principalmente em umas Olimpíadas. Você acabou o jogo, você tá nos acréscimos. Então, quando a gente classifica ali, depois de a gente perdeu para a Espanha, classificou ali com uma vitória dos Estados Unidos, né, que nos deu a vaga como o melhor terceiro. A gente vai enfrentar uma França na casa delas, com o estádio lotado. Quando toca a primeira nota do hino, aquele estádio... A gente precisa ter algumas estratégias para conseguir controlar isso. Porque se o time adversário tá atacando a gente tá sofrendo de alguma maneira. E se a gente deixar atacar 1, 2, 3 vezes,
a chance de a gente tomar o gol é muito grande. Sim. Então a gente já entra sabendo que a gente precisa picotar um pouquinho o jogo, que a gente precisa abaixar um pouquinho a adrenalina da torcida, abaixar um pouquinho a adrenalina no time adversário e que a gente precisa picotar um pouquinho o jogo. Então a estratégia era, a França conseguiu atacar e atacou bem ali, vamos dar uma respirada, vamos dar uma segurada para tirar o ímpeto da França. E também, além de tirar o ímpeto, a gente começa a jogar o nervosismo pro outro lado, a gente começa a transferir a responsabilidade. Eles estão em casa, né? Eles que estão, exatamente. Então a gente tinha que jogar com as armas que a gente tinha naquele momento, né? Até o momento que a gente começar a ser impositivo, que eu acho que a gente vai chegar nesse momento também dentro da seleção brasileira. Mas foi uma experiência incrível, 16 minutos. Não vi ainda acontecendo no jogo normal. A gente fez o cálculo ali, era para ser no máximo 10 minutos de acréscimo. Mas era donas da casa ali, eles queriam de qualquer forma fazer acontecer o empate ali. Tá louco, cara. O nervosismo para nós assistindo ali, pelo amor de Deus. Mas como a gente já tinha dentro do plano de jogo isso, então a gente já sabia que isso poderia acontecer. Então era um plano de jogo nosso. É picotar e se tiver acréscimos, a responsabilidade tá do outro lado. E vamos aí. Então a gente conseguiu quebrar um pouquinho do ímpeto da França, né? Então atacava, na hora que ia pro segundo momento, calma, respira um pouquinho. Vamos organizar aqui e tal, vamos organizar a casinha e aí eles vão pro próximo momento. Só que para chegar no momento de dificuldade de novo para nós, já tinha passado 3, 4 minutos. E a gente conseguiu controlar o jogo nesse sentido, né? Mas foi da forma que daria para fazer naquele momento e eu acho que a gente foi muito feliz nas estratégias, nos planos de jogo. O Arthur, ele é um cara sensacional. Na preparação, acho que não tem problema contar isso. Ele, contra a Espanha, acho que ele já, inclusive, contou isso. A preparação para a Espanha, ele tem plano 1 e plano 2, né? E as pessoas... por que o Brasil jogou tão diferente o primeiro jogo contra a Espanha do que tá acostumado? O Arthur sempre, né, tentando pressionar o adversário o máximo possível. E ele, na preparação, ele fala assim pra gente... Se a gente pressionar a Espanha no primeiro jogo, elas vão saber sair da nossa pressão no mata-mata, porque é o único time que a gente vai enfrentar no mata-mata. Caramba, olha que legal isso. Então a gente precisa criar um fator surpresa para a Espanha. Puta, que sensacional, cara. Então, primeiro jogo a gente faz algo completamente diferente do que a seleção tá habituada a fazer, né? Que é pressionar o tempo inteiro, que é ser agressivo o tempo inteiro. Você cria uma falsa sensação ali de jogo. Pra a Espanha não saber sair da nossa pressão quando realmente vai precisar. Que legal isso. Né? Então, assim, um cara genial nesse sentido. Foi a única seleção que a gente treinou plano 1 e plano 2. Plano pro primeiro jogo e plano pro segundo jogo. Caramba, porque ele tinha a convicção que a gente ia chegar no mata-mata e jogar contra a Espanha no mata-mata. E aí a gente chega contra a Espanha muito preparado para fazer no segundo jogo. E foi um jogo que foi sensacional. Foi com certeza o melhor jogo do Brasil disparado nos últimos anos, se não o melhor de todos os tempos. Jogando com imposição contra campeão do mundo, contra a seleção primeira colocada do ranking mundial, enfim. Então, foi incrível, foi incrível. Que legal. Uma pena a gente não conseguir bater nos Estados Unidos ainda. Mas vai acontecer. Mas vai acontecer. Com todo esse trabalho não tem como. É verdade, vai chegar o momento. Mas a gente ficou muito feliz que o primeiro tempo que a gente fez contra os Estados Unidos foi também de muita imposição, com chances claras de gol, algo que a gente não tinha conseguido ainda na Copa Ouro. Foram detalhes. Detalhe a gente vai buscar. Claro. Esses detalhes acertar aos poucos. Agora, ô Fê, eu tô precisando fazer umas mudanças no meu escritório, mandar umas coisas pra fora de São Paulo. O que eu faço, cara? Logística? Logística. Logística é com a BR Samur. Grande, logística com prazo, entrega, pontualidade, né? Que é o prazo dessa entrega. Pensou em todos esses detalhes, levando o seu negócio com segurança, é a BR Samur que vai fazer todo esse trabalho para você. Preço bom, entrega rápida, atendimento com segurança. Isso, então, é o seu bem, cara. São os seus bens, então nada melhor do que segurança no transporte. Todo o território nacional eles atendem. E aí, Edson, tá pensando em mudar de casa, tá? Eu sei que agora você tá bem, seleção brasileira. Tá, mas São Paulo-Rio, né? São Paulo-Rio, tem que levar umas coisas de São Paulo pro Rio. Pô. É BR Samur, gente. É isso aí.
grande BR Samur, do nosso querido amigo Orlando, que também é goleiro, que faz tempo que não treina, tem que trazer ele pra Fechando Gol, Fê. Ele vai vir pra Fechando Gol, vai vir aqui... Sem rebote. Presenciar o nosso Sem Rebote, que ele falou já que estando... Ele mora no Espírito Santo. Espírito Santo, né? Quando ele estiver aqui em São Paulo, ele vai fazer uma visitinha pra gente. Maravilha. Agora, o Edson, você falou da camisa da Seleção Brasileira. Você tá com uma camisa aí, mostra pra gente, né? Pô, ele tava falando da camisa, o peso da camisa. Olha que coisa linda. Aí pra vocês. Ah, essa é nossa? Que é isso? Eu pensei que ele tinha trazido pra mostrar. Olha que bonito, vou mostrar aqui, ó. Olha que camisa linda. Essa aqui é da Tamires, né? Essa é da Tam. Olha que bonito. Vamos virar aqui pra mostrar o nome dela, ó. Putz, que legal, Edson. Muito obrigado. Coloca ali, Fê. Deixa ali, ó. Deixa ali. Agora, o Edson, a gente tá chegando no final do programa. O Felipe, ele queria fazer uma pergunta que você falou que ia fazer hoje. O novo quadro do Sem Rebote. Tem um novo quadro agora. Fala pra galera. Na verdade, são duas perguntas, mas vamos começar com essa que cara, as resenhas da Fechando Gol geram as nossas criatividades para trazer aqui pro programa, né? E aí, numa das conversas ontem, eu fiquei pensando, matutando, vamos entrar com o quadro O Goleiro Mutante. O que seria o Goleiro Mutante? Explica aí pra galera. O Goleiro Mutante nada mais é do que juntar qualidades dos goleiros, né? Diferentes goleiros e goleiras. O goleiro ideal. Para formar o goleiro ideal. Falar que esse goleiro é o ideal. Então, nós temos de 3 a 5 características que você, convidado Edson, pode brincar aí. Boa. Vamos lá, então, ó. É difícil, mas... O goleiro ideal para você. Ou a goleira, né? Ou a goleira, enfim, fique à vontade. Tá bom, vamos começar com a goleira e daqui a pouco eu vou pro goleiro. Boa. Vamos lá. Goleiro ideal, altura da Tainá. Boa. Com quanto? 1,87. Tá. 1,87. Com a saída de gol da Lorena e defesa da meta da Lorena. Com o jogo com os pés da Lelê e cobertura da Lelê. Pô, só isso? E a defesa de pênaltis da Luciana, ponto. Caramba, não tomamos gol. Não tomamos gol. 4 goleiras aí pra ter a goleira ideal da seleção brasileira. Muito legal. E goleiro? E goleiro? Cara, goleiro... Fica à vontade aí com as características, tá? Se tiver tá bom, 5, 10. Vamos lá. Goleiro com a defesa da meta. Aliás, vamos começar com o jogo com os pés do Ederson. Boa. Acho que é unânime aí nesse sentido. Eu gosto de goleiro com personalidade, meio maluco assim, então vou colocar o Ronaldo aí nessa loucura. Que hoje tem um estilizado Ronaldo, que é o Dibu. É, o Dibu. Lembra bem. Liga já ia falar isso. É isso aí, é verdade. Isso aí. Mas Ronaldão, trazer um pouquinho, Ronaldão, né, Corinthians, né? Ronaldão, tá certo. Eu sou fãzaço do Ronaldo. Eu também sou. Ronaldo! O Zé fica bravo comigo. Ele fica bravo? Eu falava, porque o Ronaldo, estiloso. ele é um ícone, né? Dos anos 90. E ele era estiloso pra caramba. Usava a golinha aqui, estilo Elvis Presley. Ronaldo, às vezes. Ronaldo! Zé, então ficava bravo. Vamos lá. Com a saída de gol... Que é um ponto importante, né? Todo mundo pega no pé. Putz, cara, quem que eu posso... Bom, vamos pular isso daí. Posicionamento do Tafarel. Ah, com certeza. Isso eu concordo 1000%. Posicionamento do cara fantástico. É o meu também. Em termos de posicionamento, ajuste de posicionamento incrível. Então eu fico com o Tafarel nesse sentido. Cara, eu sou muito fã da defesa da meta do Marcos. Pra mim é um cara sensacional defendendo a meta. Reposição de bola do Rogério Ceni. Não, só isso? Goleiro e faltas, ruim, né? Que ele tá Você formando. Tá montando um cara, mutante mesmo. Ia ser campeão das galáxias. E com a calma e tranquilidade do Zete. Boa. Pô, eu acho que precisa ter também o equilíbrio das duas coisas. Pô, legal. Do cara meio tá maluco. Pô, que legal, hein? O cara meio maluco, mas também precisa ter a calma quando precisa ter. Então, a mistura de tudo. Legal. Acho que é isso.
Fernandão, eu vou fazer o meu, você vai ficar por último. Eu não vou fazer hoje, eu não vai faço fazer? outro. Hoje é o seu. Me deixou na bucha aqui. Bom, vamos lá. Eu ia te deixar na bucha, eu te Tá bom, avisei. mas a gente tem muita coisa parecida. O posicionamento do Tafarel é inquestionável. Aliás, o Alisson, que é muito questionado, que não faz defesas, que não pula, mas ele tem muito essa linha do Tafarel de posicionamento. Até defesas mais simples, simplificadas, mas assim, sempre muito bem posicionado. Isso. Então o Tafarel no posicionamento, saída com os pés e reposição pra mim, Rogério Ceni. Embora o Rogério Ceni, ele fazia muito menos do que o Ederson hoje ele é muito mais inserido, mas o Rogério numa época diferente já fazia isso e fazia muito bem. Boa. Então aí tem defesas. Não tem como, pra mim, defesa segura é o grande Armelino Donizete Qualiato, mais conhecido como Zé. Isso aí é puxa-saco, gente. Não é puxa-saco. Esse cara era eu sei, eu sei que você fala. Saída do gol, pra mim, da Saev, era um cara que ia buscar a bola fora da pequena área, era um maluco, ia lá, encaixava a bola, caía. O Zé fazia isso também, mas o da Saev fazia melhor isso. E que mais que eu posso colocar aí? Personalidade... Cara, aí tem muitos. Porque o Zé tem a personalidade dele, o Rogério tem a dele, o Ronaldo tem a dele. Não, não fica no... Eu vou botar o Dida, então. Dida? O Dida pela frieza dele. Legal, então esse é o meu goleiro. Esse é o meu goleiro. Que goleiraço. Ah, e faltou também uma outra coisa. O cara... Faltou o Fernando Richter, né? Esse é completo. É uma junção de cada um deles. O Fernando Richter do quê, você vai me perguntar? Em buscar a bola dentro do gol, caramba. Pô, em como tomar gol! Fernando Richter. Brincadeira, fechou. Esse quadro vai ser muito bacana, vai ter muita coisa legal, né, cara? Vai ser legal. Você não vai fazer o seu mesmo hoje? Não, eu vou pensar. Eu sabia. Só jogou a bucha, né? Não tem problema. A gente também tem uma outra coisa aqui que o Guguinha sempre pede para os nossos convidados. A gente tem uma playlist no Spotify. E a todo convidado que vem, a gente pede pra dar dica de 2 músicas. De repente, uma música que você escuta antes do jogo, que te faz bem depois do jogo, enfim. Qualquer coisa, pode ser qualquer gênero. Nossa lista é muito eclética. Isso. Tem uma que a gente escuta toda a entrada do vestiário, eu não sei o nome da música, mas ela fala muito da mulher brasileira. Mulher brasileira em primeiro lugar. Então, essa eu acho que fica muito forte ali pra nós. Bom, acho que eu vou deixar só essa. Só essa tá bom, tudo bem. Fica à vontade. A nossa lista tá gigantesca já, eu tava vendo lá, a playlist tá enorme. Legal, cara. né? Legal. Bem eclética, bem bacana. Né? E vou te deixar um presente, você deu um presente pra gente. São dois, né? São dois, Fernandão. O primeiro vem lá da Poker, uma camisa do Sem Rebote. Show. Brigadaço. Obrigado. Eu que agradeço. Top. Pela sua presença aí. E temos também um outro presente, né, Fê? É um espumante da nossa, de um parceirão da NR Bebidas Importadas. O site... A gente vai deixar o arroba deles aqui, ó. O arroba perfeito. Pensou numa bebida com qualidade importada, tá? Para fazer aquele encontrinho com a esposa, namorada. Mozão, já tem hoje, hein? Olha aí, ó. Aliás, a esposa do Edson, ela é psicóloga. Ela tá no Corinthians ainda? Tá no Corinthians, tá no então, já tá feito o convite aqui no ar. Tá bom? É verdade, vamos trazer ela pro Sem Rebote pra bater um papo. Com certeza. Ela topa, né, Edson? Com certeza. Não, já entrevistei ela lá no Corinthians. Ela é fera, cara. Então, com certeza. Ó, Fê, eu tinha uma última pergunta. Eu não posso deixar de fazer. Manda, com certeza. Manda bala. Como é trabalhar com o seu Aguinaldo? Que é uma das referências na formação, na preparação. E nos anos 90 ele reinou. Sim. Né, a gente falou de Zete, passou pelos... Acho que ele... O Aguinaldo eu não sei. Mas o Ronaldo, Giovanelli, certeza. E, por favor, cara, fala desse homem aí que acho que... Cara, eu sou muito suspeito de falar do Guigui. A gente chama ele carinhosamente de Guigui, esse Aguinaldo Moreira. Foi um cara fundamental no meu processo de formação como preparador de goleiros. Eu lembro um dia eu dando treino para as goleiras ali, de cruzamento. E as goleiras saindo, socando a bola, tal, fazendo um treino normal ali, né? E aí eu falando, boa, isso aí, tal, não sei o quê. E aí eu olho pro Guigui ali do meu lado. Não, boa, caralho. Tem que ficar com essa bola. Tem que ficar. É outra geração. E aí eu parei pra pensar, cara, esse cara com quase 80 anos de idade, naquela época ele tinha 78 anos. O cara tá exigindo muito além do que eu tô exigindo das goleiras. Então eu tenho muito que aprender com esse cara.
É isso aí. Tenho muito que aprender com esse cara. E ele foi peça fundamental. Eu lembro que a final da Supercopa do Brasil contra o Grêmio, tinha a Paty, a terceira goleira nossa, uma goleira com muita qualidade, mas que teve poucas minutagens de jogo, né? Eu lembro, eu conhecia. E aí eu tinha muito conflito com a Paty. Pô, você pode mais, eu quero que você precisa querer mais, você precisa querer jogar, né? Então, o meu relacionamento com a Paty, ele sempre foi muito duro, e o Guigui, ele fazia o lado contrário, o lado do paizão, com a Paty. Que legal. A Kemily rompeu o LCA no aquecimento daquele jogo. E aí, quando a Kemily rompe o LCA, eu saio do campo, chamo o Guigui, eu falei, agora é você e ela. Eu não vou fazer nada. É você e ela, é você que tem um contato maior com ela. Se eu for falar alguma coisa pra Paty Pode aqui, prejudicar. a chance de eu deixar ela mais nervosa no jogo é muito maior. Então, cara, você fez isso daí não sei quantas mil vezes, então vai lá e é você com ela. E a Paty fez um jogo incrível, a gente foi campeão ali numa última bola, gol de cabeça da Zanotti. Caramba, que legal. Então, assim, ele foi um cara que me ajudou muito, é um cara que eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de levar ele pra preparação, né? Não consegui levar ele toda a preparação, mas ele ficou com a gente 3 dias na Granja. Então, por tudo que ele fez pelo futebol, por tudo que ele... Merecia, né? O fato de não ter passado por uma seleção brasileira, não poderia deixar de convidá-lo para estar comigo, pela experiência que ele tem, pelo contato que ele tem para as goleiras, por tudo que ele pôde passar para as goleiras e contribuir, e por ele ser um cara muito vencedor. Todos os lugares que ele passou, ele foi muito vencedor. Então a gente tem uma questão dentro da seleção que a gente fala, um dos nossos pilares é mentalidade vencedora. E esse cara, ele é vencedor. Que legal. Então, um abraço para você, Guigui. É um cara que eu tenho um carinho especial muito grande. E ele conta uma história que quando a gente chama ele pro feminino, ele era como um troféuzinho lá na estante, todo empoeirado, e a gente foi lá e passou um paninho, colocou brilho nele de novo. Que legal. Então, assim, muito legal, parabéns. É do caramba, assim, o relacionamento que a gente tem, eu acho que incrível. Muito, cara, foi muito boa a sua pergunta. E a gente não pode esquecer, cara, que esse cara fez muito pela profissão, pela categoria. Pela categoria. Sim. Né? E não só pelos goleiros que formou, mas pelo homem ali, ser humano e profissional. Exato. E legal que o Corinthians mantém ele. Porque eu fiquei muito triste quando eu soube que o professor Valdir de Moraes tinha sido meio que deixado de lado no Palmeiras. Fiquei muito triste. Eu fui, acho que, um dos últimos a entrevistar o seu Valdir. Eu tive o prazer de conversar bastante com ele. Então, através do Zé. Pois é. Eu fiquei chateado com isso. E é legal que o Corinthians lá... Eu não sabia disso do ele ficou meio afastado já. Tudo bem, não tinha mais potência para bater na bola, mas você podia deixar ele ali como um consultor. Mas, alguém, Fê, né? Essas pessoas, só a presença deles faz muita diferença. É isso. Só a presença deles faz muita diferença. É isso. É isso que eu sempre tentei passar para a diretoria, e hoje ele faz parte total do futebol feminino ali, tá totalmente inserido, as meninas adoram o Guigui. Que legal. Todo mundo, a diretoria, enfim, tá tudo muito bem. Legal. Não, e parabéns ao Corinthians, cara, por fazer isso. Muito parabéns legal mesmo. Muito legal. Edson, irmão, cara, brigadaço. Eu Desculpa que agradeço. a gente te encher tanto o saco, cara, mas a gente precisava te trazer aqui, velho. Você é um cara com Foi muito difícil conteúdo. conciliar a agenda, né, mas... Sempre que... Você é monstro. Deu certo. Sucesso sempre, tá aí, cara. Continue nesse caminho lindo que você tá fazendo. Obrigadão e parabéns pra vocês também. Fê, pô, sensacional. Quanto tempo falando, precisa estar no clube, agora tá fazendo todas as coisas. Esse é um cara que sempre... Felipe, você tem que estar no clube. Você tem que estar no clube. Isso é uma coisa que eu sempre falei pra ele também, cara. O Felipe precisava mesmo. A gente precisa de profissionais assim, Fê. Não é porque eu tô na tua frente, não. Você sabe disso. Não, vocês são dois monstros, cara. Eu tive a honra de ser treinado pelos dois. O Edson, pouco, foi duas oportunidades, mas, cara... Três, lembra? Três, foram 3, é verdade. É verdade. Legal. 3. Muito E bom. é isso. Galera, olha, eu acredito que vocês tenham gostado, né? Para quem curte a posição de goleiros, para quem tá, de repente, iniciando um processo aí de se tornar treinador de goleiros. Treinador de goleiro não é chutador de bola, vai muito além. Tem muito mais. A gente poderia fazer esse programa aqui durar até 3, 4 horas. Porque tem muita coisa, né? Com certeza. Mas é isso, então se você tiver qualquer dúvida, deixa o seu comentário. Se tiver no YouTube, pode comentar. Nas outras plataformas digitais também você consegue comentar.
Qualquer dúvida, pode ter certeza que a gente não vai dar rebote. A gente vai responder para vocês. Fechou? Fechou? Até o próximo programa. Tamo junto. Valeu. Valeu, galera.